Colossenses capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante da Tua santa presença, admitindo nossos pecados e pedindo que o Senhor fale conosco nesta manhã. Glorifique o Teu nome, edifique a igreja, que a igreja cresça espiritualmente na palavra, que todos que estão aqui se sintam alimentados pelo Teu Espírito Santo. Fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos, Deus tem um plano especial para a vida de cada um de nós, um plano específico individual. Todavia, Deus tem um projeto e um plano para todos os crentes, e esse plano significa maturidade. Qual é o plano de Deus para todos nós, os crentes em Cristo Jesus? Ele quer nos dar maturidade, quer que nós cresçamos em Cristo Jesus até a estatura de Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 4. Então Deus tem esse projeto em nossa vida, crescer em maturidade. Só que para crescermos em maturidade cristã, nós precisamos ter certeza, convicção profunda de quem nós somos em Cristo Jesus. Quanto mais convicção, quanto maior convicção você tiver de quem você é espiritualmente, mais maduro você vai estar e vai ficar. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter maturidade cristã, você precisa ter uma profunda convicção de quem você é no reino de Deus, sua identidade em Cristo Jesus. Não é à toa que Paulo, quando vai começar a sua carta aos Colossenses, ele começa ressaltando a identidade dos cristãos em Cristo Jesus, a nossa identidade em Cristo. E por que ele começa falando sobre a identidade dos crentes em Cristo Jesus para a igreja de Colossos? Para que o restante da carta que ele escreve seja fundamentada sobre essa perspectiva, ou seja, todas as orientações, as exortações contidas na carta de Paulo aos Colossenses terão maior fundamentação, terão maior força à luz da identidade do crente. Quanto maior a convicção que nós temos de quem nós somos, mais força nós temos para obedecer a Deus, mais força nós temos para enfrentar o mal, para enfrentar o nosso pecado, mais força nós temos contra as lutas, quando nós temos uma convicção profunda de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas se você não sabe qual é o seu lugar na igreja, o seu lugar no reino de Deus, qual é a sua identidade em Cristo, facilmente as lutas vão te derrubar, facilmente as tribulações vão te deixar entristecidos e te tirar do rumo certo. Então nós vamos olhar nesta manhã qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, com base na carta de Paulo aos Colossenses. Observe que esse é o tema da mensagem de hoje, nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo, então, para ressaltar essa identidade que nós temos, que os colossenses também tinham em Cristo Jesus, ele escreveu esta carta à igreja de Colossos, para que os crentes possam crescer nessa maturidade, nessa perspectiva. Paulo estava preso nesta ocasião, ele estava já no final da sua viagem missionária, ele foi preso, acusado pelos seus patrícios, com acusações falsas. Ele ficou preso por cerca de 5 anos, um período em Cesareia, outro período em Roma. Quando estava preso em Roma, ele estava preso em prisão domiciliar. E por ser uma prisão domiciliar, ele tinha a liberdade de receber visitas. Então, os crentes de diversas regiões, diversas igrejas da Ásia Menor, lembrando que Colossos era uma cidade que ficava perto do rio Lissos, que ficava na região da Ásia Menor. Então, toda aquela igreja da Ásia Menor, ali que ficava na Galácia, a Éfeso,
esses irmãos dessa região iam visitar Paulo com frequência. O fundador da igreja de Colossos, chamado Epáfras, também foi um desses irmãos que foi visitar Paulo em Roma, quando Paulo estava preso. Observe que a distância entre Colossos e Roma é cerca de 1.500 quilômetros, ou dependendo por onde a pessoa iria, chegaria até 2.000 quilômetros. Isto significa que para uma pessoa nas condições físicas dos dias de hoje, levaria cerca de 20 dias de viagem a pé até chegar em Roma. Epáfras, fundador da igreja de Colossos, levou cerca de 20 dias só para poder visitar o apóstolo Paulo na prisão. E ele foi visitar o apóstolo Paulo na prisão para levar-lhe algum consolo, para levar-lhe também algo para suas necessidades, levar notícias da igreja de Colossos, porque Paulo, não sabemos ao exato se Paulo participou da fundação da igreja de Colossos, não sabemos qual foi o envolvimento direto do apóstolo Paulo, pressupomos que Paulo sempre fazia visitas às igrejas daquela região. Mas Paulo se preocupava com aquela igreja. Então, Epáfras, chegando nessa prisão para visitar Paulo, noticiou Paulo a respeito de tudo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Primeiro, ele relata que a igreja estava crescendo, que era uma igreja que estava crescendo, inclusive, espiritualmente, uma igreja abençoada. Todavia, ele ressalta algumas preocupações que deveria levantar essas preocupações no coração do apóstolo Paulo para interceder e pastorear esta igreja. Preocupações, por exemplo, com a incidência de heresias. Já havia falsos ensinos, mentiras de Satanás se espalhando pela igreja de Colossenses. Como, por exemplo, estavam ensinando que os anjos deveriam ser adorados, deveria se fazer culto aos anjos. Era uma das heresias. Outra heresia que estava sendo ensinada na igreja de Colossos é que os crentes deveriam cumprir os rituais e cerimônias da lei de Moisés, como a circuncisão, abstenção ou abstinência de alguns alimentos que eram considerados para os judeus como alimentos impuros, a guarda do calendário judaico, como luas novas, sábados, festas. Esses falsos mestres estavam ensinando na igreja de Colossos que para que a pessoa pudesse crescer espiritualmente, ter maturidade cristã, tinha que se ater ainda aos costumes judaicos. Então, havia heresias pagãs, como o culto a anjo, heresias judaizantes, que é uma tentativa de voltar para os costumes da lei de Moisés. Além disso, havia o perigo de sensualidade e prostituição por influência pagã, porque havia ali o culto à deusa Ártemis, que havia prostituição litúrgica e cultural. Então, Paulo, sabendo disso, ele manda a carta à igreja de Colossos por intermédio de Epáfras, para exortar aquela igreja a se abster destas questões. E para que a igreja tenha força para conseguir vencer essas heresias, essas imoralidades, e a igreja possa crescer, Paulo ressalta, então, quem nós somos em Cristo Jesus. Quem os colossenses são em Cristo Jesus, à luz da palavra de Deus, a identidade deles, e é disso que nós iremos falar. Meus queridos irmãos, tendo dito então a respeito desse contexto histórico, dessa prisão de Paulo e dessa escrita de Paulo, desta carta escrita cerca do ano 61 depois de Cristo, tendo trazido então esse aparato histórico cultural, nós iremos então abordar esse tema, nossa identidade em Cristo Jesus. Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nós somos santos. Quem nós somos em Cristo Jesus? Somos santos. E você precisa entender que se você é crente, se você tem Jesus em seu coração, se você crê em Cristo, você é santo. É isso que a igreja dos Colossenses precisava entender e é isso que nós precisamos entender. Quem nós somos em Cristo Jesus? Somos santos? Veja o que diz o versículo de número 2. Aos santos que vivem em Colossos, nós somos santos. O que significa ser santo? Meus queridos irmãos, a palavra santo aqui que Paulo usa, hagios, significa ser separado. Separado de alguma coisa e separado para alguma coisa. Do ponto de vista teológico, à luz de toda a teologia das Sagradas Escrituras, santo significa alguém ou uma coisa pura, sem impureza alguma, sem pecado, sem contaminação. Nós precisamos entender que santo por natureza, essencialmente, eternamente, só Deus é. Só Deus é puramente e eternamente santo. Algumas de suas criaturas são santas como alguns anjos,
mas não do ponto de vista eterno, só Deus sempre foi eternamente santo e essencialmente santo. A santidade dos anjos são uma santidade por derivação. A santidade que Adão tinha antes de pecar é por derivação. A santidade que nós teremos na glória é por derivação. Alguém que é autossuficiente como santo é só o próprio Deus. Então, por que a Bíblia nos chama de santos? Por que Deus nos chama de santos se nós somos pecadores? Onde está essa santidade? Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos entender que essa santidade é por consideração. Deus nos considera santos. Nós somos escravos, mas Deus nos considera amigos, sim. Veja, nós praticamos injustiça, mas Deus nos considera justos. Praticamos pecado, mas Deus nos considera santos. É por isso que as pessoas que não são crentes, as pessoas que não são da igreja, não entendem. Quando os crentes se autodenominam como santos, o santo, bom dia, santo. Se acha santo, se acha puro, se acha melhor do que os outros. É assim que os ímpios nos consideram, como pessoas moralistas que se acham melhores do que eles. Por isso que alguns ímpios não suportam crente, porque dizem, os crentes se acham muito, se acham superiores. Não sou eu que me acho, não é você que se acha. É Deus que nos considera santos. Não porque nós somos santos por natureza ou sem pecados, é por consideração. E essa consideração de Deus nos chamar de santos, nos considerar santos, ela é uma consideração esperançosa. Porque Deus já sabe que quando Jesus vier, Ele vai nos tornar completamente santos e perfeitos em Cristo Jesus. Mas até lá, nós somos santos por consideração. E não somente isso, nós somos santos por consagração. A palavra santo significa separado para alguma coisa. Deus nos consagra para alguma coisa. Deus consagrou Paulo, por exemplo, para o apostolado, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, seu irmão Timóteo. Quem chamou Paulo para o apostolado? Foi vontade de Deus. Então, Deus separou o apóstolo Paulo. Como o Espírito Santo diz em Atos, separai-me Paulo e Barnabé para a obra. Todos nós somos santos por consideração e também nós somos santos por consagração. Em que sentido? Todos nós, Deus nos separou para Ele, nos separou para algum ministério. Se você é crente em Cristo Jesus, Deus te separou para algum ministério. Isso também é santidade, no sentido de ser separado, consagrado. Se você é crente, Deus te consagrou para algum ministério. Mas se você ainda não sabe qual é este ministério, você tem que orar a Deus, para que Deus te mostre. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Qual é a minha função? Qual é o meu lugar no reino de Deus? Por isso que isso tem a ver com identidade. Você é santo no sentido de consideração. E também você é santo no sentido de consagração. De Deus te separar para Ele. Então ore a Deus e peça para que Deus te mostre onde Ele quer te usar. Porque Deus te deu dons. Com certeza você tem dons do Espírito Santo. E Deus quer que você use esses dons na obra. Então resta você orar para que Deus te aloque e te revele onde Ele quer te usar. Santos por consideração. Santos por consagração. E também santos por purificação, ainda que processual, porque nós estamos sendo purificados, estamos sendo libertos do pecado. Processualmente, gradualmente, pouco a pouco, Deus vai nos transformando. Porque a palavra santo significa separados para alguma coisa, mas também separados de alguma coisa. Então nós somos santos porque nós somos separados de alguma coisa. Somos separados do quê? Separados do mundo, separados da impureza. Por isso, é santos por purificação, porque Deus nos separa do mundo. Como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, que Deus tem nos desarraigado deste mundo. Deus tem nos separado da mentira, por exemplo. É por isso que a igreja de Colossos precisava entender que Deus é luz, Deus é verdade, e nele reside toda a verdade. O diabo é o pai da mentira, e as heresias que estavam ali cercando a igreja de Colossos é fruto da ação de Satanás. E por sermos santos, nós devemos nos abster de heresias, nos abster de mentiras. Ser santo significa ser separado da mentira. Portanto, tome cuidado com aquilo que você assiste na internet, das pregações que você vê na internet, de seguir pastores e pregadores, mensageiros da internet, podcasts de internet que pregam heresias. Eu diria que uma boa vacina para nós, crentes presbiterianos, uma boa vacina contra a heresia é todos os crentes presbiterianos conhecerem os símbolos de fé da igreja. E quais são os símbolos de fé da igreja? São 3 documentos importantes.
A Confissão de Fé de Westminster tem gratuitamente no YouTube o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Ali é um compêndio doutrinário, teológico, profundo, com a base bíblica, com diversas bases bíblicas. E se você estudar esses livros, esses documentos, que tem gratuito na internet, isso vai te dar ali substância para você estar vacinado contra heresias. A tal ponto que quando você ouvir alguma coisa errada na internet, você já vai conseguir identificar. Porque quanto mais você se aproxima da verdade, mais apto você vai estar para identificar a mentira. Ser santo significa estar livre de heresias, porque Deus nos separou da mentira. E não só da mentira, nos separou da impureza, da imoralidade. O que é ser santo aqui? Por que nós somos chamados de santos? Santos por consideração, santos por consagração e santos por purificação. Nos purifica da mentira, nos purifica da imoralidade. Então, se você é um santo de Deus, se você é crente, se separe, se livre da imoralidade, da impureza. Paulo vai abordar com mais profundidade esse tema no capítulo de número 2 e 3, quando ele fala que nós devemos fazer morrer nossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, por exemplo. Isto significa que nós somos santos, separados da prostituição, separados da mentira, separados do pecado, ainda que gradualmente. Nossa identidade em Cristo Jesus. Você só vai ter forças para vencer o pecado se você entender quem você é em Cristo Jesus. Você só vai se envolver na obra, no serviço da obra, se você entender quem você é em Cristo Jesus. E quem nós somos? Somos santos. Por consagração, Deus nos consagra para o ministério. Somos santos por consideração, Deus nos considera como santo, mesmo sem sermos santos. Somos santos por purificação, Ele nos purifica da mentira, das heresias, Ele nos purifica da impureza. Então nós somos santos e você precisa tomar posse dessa convicção do ponto de vista mental, cognitivo e espiritual. Entenda que você é santo em Cristo Jesus. Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Somos santos. E quando alguém disser que você é arrogante por se achar santo, você diz, eu não me acho santo. É Deus que me acha santo. Não porque eu seja santo por natureza, mas é porque Ele me considera santo, mesmo sem eu ser santo. Porque a Bíblia chama os crentes de Colossos de santos, e naquela igreja, obviamente, os crentes eram imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Santos. A nossa outra identidade que temos em Cristo Jesus, somos fiéis. Veja o versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Somos fiéis em Cristo. O que significa fiel em Cristo? A palavra pistos em grego aqui tem a ver com fé. Fiel aqui tem a ver com crer em Cristo. Por que nós somos fiéis em Cristo? Porque nós temos fé em Cristo Jesus. Só existe duas possibilidades. Ou você é um crente em Cristo Jesus, ou você é um incrédulo. Ou você está em Cristo, ou você está no mundo sob o poder de Satanás. Se você está em Cristo, então Deus te considera como uma pessoa fiel em Cristo Jesus. Mas não é fiel em qualquer coisa, é em Cristo Jesus. Isso significa que a nossa vida é baseada em nossa fé em Cristo Jesus. Significa que a nossa salvação se dá inteiramente por causa de Cristo Jesus. E esta fé em Cristo Jesus tem uma causa e um efeito. A nossa fé em Cristo tem uma causa e um efeito. Qual é a causa dessa fé? A graça. Veja o que ele diz no final do versículo 2. Graça e paz a vós outros. Isso significa que eu sou um fiel em Cristo, eu creio em Cristo Jesus por causa da graça. Esta é a causa da nossa fé em Cristo Jesus. A graça, porque a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8. Então, por que nós cremos em Cristo Jesus? Por causa da graça. Por que você está aqui hoje? Porque Deus te fez um favor. Você estava indo para o inferno. Deus te fez um favor amoroso. Ele te livrou do inferno. E Ele te deu um presente. Qual é o presente? A fé em Cristo Jesus. Porque você não acreditava em Cristo Jesus. Aliás, você nem gostava de Deus. Sim, por causa da sua vida de pecado. Mas Deus te deu um presente. Ele te deu a fé em Cristo Jesus. E você passou a amar a Deus. A causa é a graça. E qual é o efeito? A paz. Ele diz no final do versículo 2. Graça e paz a vós outros. Isto significa, quanto mais convicção eu tenho de que eu sou salvo pela graça, mais paz eu vou ter em meu coração.
Tem crente que tem pavor desse tema de salvação pela graça. Sim. Aliás, eu diria que a maior parte dos crentes evangélicos brasileiros, se você disser para um evangélico brasileiro que a salvação é totalmente de graça, que você não precisa fazer nada, basta você crer de todo o coração em Cristo Jesus, corre o risco de você apanhar. Como assim a salvação é de graça? Faz por ti que eu te ajudarei. É assim que boa parte dos evangélicos acreditam. Preferem o caminho do tormento, porque isso não é o caminho de paz. Se eu defendo que a minha salvação depende da minha fé, mas também do meu esforço, quando que eu vou ter paz? Nunca, porque nós nunca nos esforçamos o suficiente para sermos salvos. Eu só vou conseguir ter paz quando eu tiver uma plena convicção de que meus erros não tiram a minha salvação. Que a fé em Cristo Jesus é suficiente. E quanto mais eu acredito que a fé em Cristo Jesus é suficiente, mais paz eu vou ter. Por que Paulo, antes de abordar toda a problemática que havia na igreja de Colossos, ele fala da nossa identidade em Cristo Jesus? Ele começa falando sobre isso porque se a igreja não tiver convicção de que a salvação é pela graça, a igreja não vai ter paz. Se você não tiver convicção de que a salvação é pela graça, você não vai ter paz em seu coração. Você vai ser um crente atormentado. Quando estiver mais consagrado naquela semana, lendo muita Bíblia, orando muito, aí você vai ficar feliz, achando que Deus está te aceitando mais. Porque tem crente que pensa assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu oro, mais Deus me aceita. Quanto mais eu vou para a igreja, mais Deus me aceita. Quanto mais eu ajudo os necessitados, mais Deus me aceita. Só que nós somos humanos. Tem semanas que nós estamos mais consagrados, mas tem semana que nós estamos mais fracos espiritualmente. Aí vem a correria do dia a dia, você esqueceu de ler a Bíblia, você orou pouco. Sabe o que você pensa? Eu acho que Deus não me ama mais, ou pelo menos Ele não me ama tanto. Deus está triste comigo, está zangado comigo, eu acho que Ele não me ama mais, não. Sabe por quê? Porque você não acredita na salvação pela graça. Então você nunca vai ter paz. Então Paulo diz para a igreja crescer na paz, crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que para você crescer nessa paz no coração, você tem que ter certeza da graça. Por isso que a graça vem antes. Então, nós somos fiéis em Cristo Jesus. Essa fé em Cristo Jesus tem uma causa e um efeito. Qual é a causa dessa fé? A causa é a graça. Qual é o efeito? A paz. Quanto mais eu tenho certeza da graça, mais eu sinto paz. E quanto mais eu sinto paz, mais as lutas não vão me desestabilizar. As pressões da vida, as dificuldades não vão me desestabilizar. As lutas, as ameaças não vão tirar a minha paz. Por quê? Porque eu tenho certeza do amor de Deus. E quando você tem certeza do amor de Deus, você nem sente mais carência do amor humano, para você ter noção. Você não sente necessidade de ser apreciado pelas pessoas. Já pensou que paraíso? Você não sentir mais essa necessidade? Se fulano de tal gostar de mim, amém. Se não gostar. Se as pessoas gostarem de mim, bom, mas se não gostar, Deus me ama. Quando você tem certeza do amor de Deus, tudo muda na sua vida, tudo muda. Por quê? Porque você vai ter paz e nada vai tirar a sua paz. É por isso que para você crescer em maturidade, você precisa ter convicção de quem você é espiritualmente. Quem nós somos em Cristo Jesus. Somos santos por consagração, por consideração, por purificação. Somos santos. Quem nós somos em Cristo Jesus? Somos fiéis. Sim, pela graça. Somos fiéis pela graça e essa graça nos traz paz. Fiéis em Cristo Jesus e fiéis a Cristo Jesus. Porque quanto mais eu entendo que eu sou um fiel em Cristo, quanto maior a convicção de que eu estou em Cristo Jesus, pela graça, mais eu vou ser fiel a Cristo Jesus. Os fiéis em Cristo são fiéis a Cristo. Se você é um fiel em Cristo Jesus, automaticamente você vai ser fiel a esse Jesus. Porque você tem tanta certeza que Ele te ama gratuitamente, inevitavelmente você vai procurar ser fiel a Ele. Sim, aí sim, a sua fidelidade vai ser fruto dessa certeza, fruto dessa paz. Quanto mais eu tenho convicção de que eu sou amado por Deus, mais eu vou me esforçar para demonstrar essa fidelidade a Deus. Quem acha que a certeza da graça vai produzir crentes relapsos, crentes preguiçosos, crentes infiéis, está equivocado. Porque quanto maior convicção profunda eu tenho de que Deus me ama, mais gratidão vai surgir em meu coração.
Paulo ele aborda isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13 e 14, onde ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Quanto mais certeza eu tenho que Deus me ama, mais eu vou ser um fiel a Cristo. Quanto mais certeza eu tenho de que eu sou um fiel em Cristo, mais eu vou ser fiel a Cristo. Meus queridos irmãos, qual é a nossa identidade então em Cristo Jesus? Somos santos, somos fiéis. E por último, somos irmãos. Ele diz no versículo 2, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ele dá uma localização dessa igreja, Colossos. Essa igreja ela está residindo em algum espaço público ou em alguma residência, que era comum na época, nas residências, no início da igreja. Porque era nas residências porque havia perseguição naquele período. Conforme a igreja foi tendo liberdade perante o império, a igreja foi se reunindo em espaços mais públicos. E quando ele dá uma localização geográfica, ele está apontando o seguinte, essa igreja, apesar de santa, essa igreja ela é composta de seres humanos, que tem endereço, que tem nome. Naquela época não, mas hoje em dia tem CPF, não é? Tem um RG. Isso significa que essas pessoas que ao mesmo tempo são santas, elas são pecadoras. E elas são pecadoras. E elas podem ser machucadas, mas também podem machucar. Elas podem sofrer feridas, mas também elas podem ferir. Então, Paulo, para já remediar essa situação, Paulo já alerta a igreja de quem nós somos. Somos irmãos. E quando você se torna membro da igreja, quando você é batizado, quando você professa sua fé em Cristo Jesus, você tem que entrar na igreja sabendo que esses que aqui estão são seus irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos entender que em toda grande família há dissensões, confusões, brigas, reconciliação, perdão, amor, briga de novo. É assim. Na família da fé não é diferente. Isso começou já desde Adão e Eva. Veja que Caim matou Abel e depois disso começou ali um atrito na linhagem que veio de Adão. E nós percebemos quando nós olhamos para a história de Israel, tanto do reino do sul, Judá, quanto do reino do norte, de Samaria, o reino do norte, havia muitas confusões, muitas intrigas. Sim, porque os crentes são irmãos, mas são imperfeitos, têm defeitos. Nas igrejas para a qual Paulo escreveu as cartas, haviam pessoas imperfeitas. Por exemplo, na igreja de Filipos, Paulo diz no capítulo 4, rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente, que entrem em harmonia, porque haviam ali problemas de relacionamento. Para nós estarmos vacinados contra possíveis problemas de relacionamento, crise, nós temos que entender que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Só que são irmãos imperfeitos. Pessoas que têm experiências diferentes, genética diferente, história diferente, cultura diferente, família diferente, hábitos diferentes, manias diferentes. Talvez você não perceba que todos nós temos manias, pecados diferentes. Mas quando você começa a conviver com o outro crente, aí você vai perceber. Se você for um crente que apenas assiste o culto e não se envolve com a igreja, você não vai perceber o quão maravilhoso é a comunhão e o quão desafiador é a comunhão. Mas quando você começa a trabalhar com os crentes nos departamentos da igreja durante o ano, você começa a fazer amizades, começa a ter momentos de alegria, se você falta na igreja, o irmão entra em contato com você, você começa a desenvolver ali relacionamento, você se sente ali acolhido pela família de Cristo, mas ao mesmo tempo, às vezes, você pode machucar alguém, porque você está tão envolvido que você pode machucar alguém com palavras, ou alguém pode te machucar. Sabe por quê? Porque é uma família, mas é uma família imperfeita. Então, nós precisamos liberar perdão de maneira pré-adiantada, ou seja, antes que alguém me machuque, eu já tenho perdão para liberar. Aí dentro do seu coração, tem perdão acumulado ou tem mágoa acumulada? Você tem perdão acumulado pronto para ser liberado quando alguém te machucar? E você consegue perdoar aqueles que te ofendem? Ora, mas Deus nos perdoa porque Ele é Pai, é o que diz versículo de número 2, aos santos fiéis irmãos em Cristo Jesus que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Veja, Deus, que é Deus, perdoa todos os nossos pecados. Deus, Ele é tolerante. Deus é paciente.
Deus aceita a todos que estão dentro da igreja. E por que nós não aceitamos? Você já parou para pensar? Por que você não aceita a todos? Por que às vezes nós não aceitamos a todos? Se o próprio Deus aceita. Porque Ele é o Pai de todos, Ele aceita. Mas às vezes os irmãos não querem. Então nós precisamos entender que o fato de sermos irmãos tem como implicação o perdão a ser liberado. O fato de sermos irmãos tem como implicação a humildade. Porque Paulo, quando ele diz que somos irmãos, ele se coloca como irmão, ele chama Timóteo de irmão no versículo de número 1. Isto significa que ninguém é melhor do que ninguém. Paulo não era melhor que Timóteo, eles não eram melhor do que a igreja de Colossos. Epáfra, que era líder na igreja de Colossos, era fundador da igreja de Colossos, ele não era melhor do que a igreja, porque era fundador ou porque era líder espiritual da igreja. Paulo não se achava melhor do que a igreja, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nem os líderes são melhores do que os crentes. Os líderes, os presbíteros, docentes e regentes foram chamados por Deus para lavar os pés da igreja. Não é para mandar na igreja, é para lavar os pés da igreja. Porque nós somos irmãos. Então ninguém pode olhar para o outro como superior. Devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Sim, nós somos irmãos. Então o fato de sermos irmãos implica em perdão, implica em humildade, implica em empatia, olhar com empatia, olhar com compaixão, com acolhimento os irmãos que estão no seio da igreja. Quando nós entendemos a nossa identidade, tudo muda. A nossa perspectiva muda, nossas reações às tribulações mudam, nossa luta contra o pecado muda, nosso relacionamento dentro da igreja muda. Por isso que Paulo começa a sua carta falando sobre a nossa identidade, porque é isso que vai fazer toda a diferença. E você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Do ponto de vista espiritual, quem você é? Quem você é diante de Deus? Você é santo, você é fiel e você é irmão. Quem nós somos em Cristo Jesus? Somos santos, somos fiéis e somos irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua infinita graça e misericórdia. Continua nos abençoando, Pai, inclusive na ministração da ceia, nos alimentando com a graça, o poder do Espírito Santo, para que possamos ser fortalecidos na força do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.